a gente começa agora com esse momento do seminário, as primeiras despedidas do curto gênero, né? O seminário vai terminar aqui, no final a Cristiane vem falar a nossa despedida para vocês. Então, não vou me delongar mais, isso vai ficar com a Cristiane mais tarde. A gente queria chamar as companheiras Ote Curiel, a companheira Thelma. Cadê a Thelma? A intimidade a gente não diz mais nem o sobrenome, né? Thelma Gurgel. E a companheira mais recente, Maíra Kubik. Elas três vão fazer uma mesa que vai tratar de apontamentos feministas, marxistas e descoloniais frente às armadilhas do mercado e do capital. A Isabel Carneiro. Isabel Carneiro, vem, Isabel Carneiro. Gente, me perdoe, a gente passou a manhã toda, a gente fez 5 entrevistas, não foi, Maíra? O pessoal, estou aqui meio zonzo ainda, tá bom? Então, Isabel, saí do meio da Isabel, tá? E já te passo o microfone. Obrigado. Boa tarde. Acho que como o Marcos já apresentou, né? Primeiro dizer que estou bem feliz de estar aqui ao lado de vocês. E acho que a gente podia começar a pensar o que 20 minutos, vocês estão fazendo 20 minutos para cada um. E aí eu posso avisar aqui com 5 minutos, pode ser? Faltando, né? Quem quer começar? Então, boa tarde a todas as presentes. Antes de tudo, não é apenas por praxe, mas é realmente uma grande satisfação estar aqui, voltar aqui ao Fazendo Gênero, participar um pouco da reflexão. Desculpa, no Curto Gênero. Eu estou com esse problema, misturando cidade, lugar e data. Então, agradecer imensamente, parabenizar mais uma vez por esse evento. Estou bem feliz por ter reencontrado Ote, uma pessoa bem importante na minha vida acadêmica. A Maíra também, e a todo mundo que está aqui, né? Terminar, senão vou perder 2 minutos falando sobre isso. Mas, antes de tudo, eu gostaria de dedicar nosso debate de hoje a algumas mulheres que vieram antes da gente, que por elas nós estamos aqui, pela história, pela trajetória, memória viva que a gente tem que estar sempre alimentando. Então, eu gostaria de dedicar esse nosso debate hoje à cearense, né, Bárbara Alencar, lutadora, né, do século XIX. Queremos dedicar também a Ana Floriano, uma lutadora também do século XIX, Mossoró, uma das lideranças do Motim das Mulheres, em 1875. E também a Maria Bonita, né, cearense, que formou aí o cangaço, né, resistência, né, armada contra um Estado autoritário, né? Então, eu gostaria de fazer essa dedicatória. Eu tinha pensado, na nossa conversa, no nosso bate-papo, pontuar 3 questões, que, para mim, contemplam um pouco o debate que está proposto pela mesa. O primeiro é em torno da centralidade do debate em torno do Estado. Né? Tudo que nós pensamos em torno de mudanças, de transformações, do que precisa ser alterado na composição sociopolítica e na nossa conjuntura, passa pelo papel do Estado. E como nós, enquanto sujeitos políticos, mulheres e homens, de diversas especificidades, de diversas demandas, podemos atuar e que perspectiva nós temos frente a esse Estado capitalista e todos os seus aliados e ferramentas que estruturam a dominação, que estruturam a permanência desse modelo mortífero para grande parte de nós, né, seres que lutamos e que somos trabalhadores e trabalhadoras. Um segundo ponto será, e a vida das mulheres? Onde é que está? Como é que está? O que é que tem a ver essa vida das mulheres com esse perfil do Estado capitalista que nós enfrentamos? E, por último, o que fazer? Né? Não é o centralismo do leninista, mas o que nós podemos fazer
para essas transformações que são tão necessárias, principalmente no âmbito da conjuntura que nós vivemos no Brasil hoje, na América Latina de maneira geral e em nível mundial. Então, primeiro, a questão do Estado. Então, nós sabemos que o Estado ele tem funções específicas e eles respondem a interesses específicos. Por mais que hoje se construa, ao longo da história, já se vem construindo uma ideia tecnicista do papel do Estado, na realidade, um Estado é, acima de tudo, um aparelho político, é, acima de tudo, um instrumento político. E ele tem praticamente 3 funções. Na teoria que nós defendemos. A primeira dela, o Estado ele cria condições para a produção capitalista. Então, óbvio que ele vai fazer tudo o que for necessário, a partir dos seus representantes, para criar as condições para que o capitalismo continue a sua condição de acumulador, de acumulação. Então, ele vai criar as bases para essa acumulação no sentido da infraestrutura e de políticas financeiras e econômicas que são necessárias para isso. A segunda função do Estado é controlar as divergências no interior da própria classe dominante. Então, isso, a gente fazer uma recuperação da história do Brasil, nós vamos ver que os pactos entre as elites, a partir do papel do Estado, é algo recorrente na história do Brasil. E a terceira, que aí diz diretamente a nós, é o papel que o Estado tem de reprimir as demandas da classe trabalhadora, de reprimir a classe trabalhadora, a organização da classe trabalhadora. E como é que ele faz isso? Primeiro, como nós sabemos, as políticas econômicas são voltadas para garantir o processo de acumulação do capitalismo. Então, todo esse processo que nós estamos vivendo no Brasil não é recente, mas vamos pegar esse último período do Brasil, nós vamos ver que existe uma política declaradamente entreguista das riquezas nacionais e de desregulamentação da economia, de forma que favoreça a acumulação da mais-valia pelo capital, que responda ao interesse do grande capital em nosso país. Então, essa é a função que o Estado cumpre de garantir as condições de produção. Como a forma que ele tem de mediar os conflitos entre as classes é a partir das políticas sociais. Então, ao mesmo tempo que atende o interesse da classe na resposta de uma necessidade social, atende o interesse do capital na garantia, digamos, de uma estabilidade social que é fundamental para o processo de acumulação. E, sobre nós, classe trabalhadora, é o braço armado, é o gás lacrimogêneo. São todas as ações de repressão às formas de organização, resistência e mobilização da classe trabalhadora. Aliada a isso, a declarada política que nós vivemos hoje em nível mundial do aprofundamento do racismo e do papel do Estado na reprodução e perpetuação da necropolítica, ou seja, a política dirigida diretamente para a eliminação daquele que não é produtivo. Então, isso hoje é um elemento central na nossa reflexão, porque nós vivemos e estamos acompanhando o aprofundamento do neoliberalismo em nosso país, de forma acentuada, que vai atingir diretamente a classe trabalhadora, a nossa condição de existência e, dentro dessa classe, a condição das mulheres. Que aí nós vamos entrar exatamente onde é que está a grande crítica que as mulheres, no geral, e nós estamos acompanhando, inclusive, hoje vai ter a Marcha da Periferia, exatamente o ponto da crítica é sobre o racismo de Estado. E é um racismo determinado, estruturante e que vai dar força e vai dando força à ideologia dominante de desconsiderar por completo e ameaçar de forma profunda o processo de organização da classe, seja pelas condições de desânimo, que hoje a gente olha assim, todo dia a gente encontra um problema e a gente não encontra força para reagir a esse problema. É um desânimo trazido por essa política que vem sendo construída ao longo do tempo e que hoje se aprofunda com essa direção que nós temos hoje, infelizmente, colocada na direção do Estado brasileiro.
Então, hoje, nós vivemos concretamente, real, a repercussão clara do que foi a Emenda Constitucional 95, que congelou por 20 anos investimento em saúde e educação. Isso vai diretamente, vai de encontro diretamente aos desafios que nós temos que construir, que enfrentar hoje nessa conjuntura e que tem a ver com o processo de autodeterminação, de autonomia e de auto-organização do povo brasileiro, em todas as suas especificidades. Então, enfrentar as consequências que estão já batendo na nossa porta desse processo da emenda constitucional e das últimas reformas que se deram no Brasil, né, da reforma trabalhista de um ano atrás e da reforma previdenciária, da reforma na Previdência que vai iniciar a partir da próxima semana, tem repercussão direta na vida das mulheres, na vida de cada um de nós e na tarefa política que nós temos de ressurgir do que se considera cinzas, que é a apatia que nós estamos vivendo hoje, a falta de esperança que nós estamos vivendo hoje e até mesmo de coragem coletiva para recriar a política a partir da nossa própria memória, da nossa própria história. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo... onde é que está a vida das mulheres no meio disso tudo? A vida das mulheres, onde ela se encontra nisso tudo? E aí não precisa repetir o que todas nós já vimos falando ao longo da nossa militância política e da nossa vida política individual. As mulheres são e serão as primeiras a ser atingidas pelas consequências imediatas desse processo da necropolítica, do crescimento da desigualdade, do empobrecimento da população exagerado, acelerado. Hoje, no último dado do IPEA, né, nós tivemos aí 13 milhões de brasileiros desempregados. Fora isso, milhões de pessoas envolvidas na economia informal, que é o quê? Pobre sustentando pobre. Porque não é nenhum rico de Mossoró vai comprar o peixe que Chico da Piaba vende. Quem vai comprar o peixe de Chico da Piaba sou eu, professora, aposentada da universidade. Não é o dono do shopping de Mossoró. Então, assim como aqui em Fortaleza, que me surpreendeu agora um monte de gente vendendo pizza na calçada, nas calçadas de Fortaleza, né? Então, são situações que são pobres que vão comprar pobres. Então, isso demonstra aí o desafio que nós temos e as mulheres estão aí. Somos nós que estamos aí. Somos nós que estamos cada vez mais aprofundando a nossa situação de pobreza, sendo completamente desconsiderada na sua existência humana, no sentido de poder sobre si mesma, com os ataques conservadores no controle do nosso corpo, recentemente, como nós tivemos, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina, defendendo que a mulher não pode opinar sobre seu parto. Quer dizer, então, já não basta se decidir se quer ou não quer ter filho. Agora você não pode decidir como você quer que seu filho nasça, que sua filha nasça. Então, isso é um ponto, né, um mínimo do que está se acumulando para a vida das mulheres e que traz para a gente desafios enormes nesse contexto de descolonização, de reorganização da resistência, de tudo que nós precisamos fazer para revirar essa conjuntura em favor de uma luta emancipatória acima de tudo. A sobrecarga emocional, não podemos esquecer disso. As mulheres, infelizmente, por uma cultura, por uma construção de formação econômica, cultural, política, nós sustentamos a emoção de toda a família. É do marido ou companheira, é do filho ou filha, é do pai da mãe, é do cachorro da gata. Eu tenho 2 cachorrinhas lá em casa. As minhas cachorras não andam atrás do meu marido, estão atrás de mim. Eu digo, mas vamos aperrear ele também, não aperrei só. Quando eu sento na rede, elas pulam em cima de mim pedindo alguma coisa. Quer dizer, é muita demanda para a pessoa dar conta, né? Então, e assim como eu, tem as milhares de mulheres, né, que não tem apenas o cachorro, mas também várias outras coisas para dar demanda, né? E a principal delas é a defesa da vida. Hoje, as mães, aquelas mulheres
que estão nos recantos do nosso país, que estão nos recantos das nossas cidades, são elas que estão na mira dessas políticas de exclusão, de massacre, de violência e de morte de toda uma geração. São as mães que estão aqui hoje, que vão estar nas ruas daqui a pouco de Fortaleza, reivindicando o respeito e dignidade para a sua família e para o seu filho. Então, essas mulheres aqui estão na mira desse Estado, assim como todas as outras categorias sociais ou setores sociais que têm uma única questão. A existência delas questiona a lógica patriarcal e capitalista do sistema mundial. Então, essas pessoas são que estão na mira. E essas são as pessoas que nós estamos perto, que nós somos essas pessoas. Que às vezes a gente fala, mas são as mulheres da periferia. Mas são as mulheres trabalhadoras. São as mulheres trabalhadoras. E isso nós temos que discutir um pouco sobre nós. Porque o que vale é o compromisso que você tem com aquela demanda, com aquela reivindicação, com aquela bandeira, e a sua participação naquele segmento ou naquele movimento que vai contribuir para que aquilo se torne uma força indestrutível, como em contraponto à força destrutiva do próprio capitalismo. Além disso, há o controle sobre o corpo e sobre a sexualidade, que hoje, lógico, nunca vivemos num país de liberdade. Nunca tivemos liberdade. Mas o conservadorismo, o neoconservadorismo e o reacionarismo, que passa a se constituir como linha de dominação ideológica em nosso país nos últimos tempos, vai de encontro diretamente ao que nós conquistamos individualmente e coletivamente pelo direito das mulheres. Todas nós aqui lembramos, 2016, depois de aposentada, você perde noção do dia, do ano. Você não tem mais nada fixo, né? Então, que foi aquela batalha das mulheres no Rio de Janeiro com Cunha. Lembra lá de Cunha, lá na 2015? Quer dizer, aquilo foi expressão concreta do que a gente acumulou socialmente na luta pela liberdade das mulheres, pelo direito ao corpo. Né? E hoje a gente não consegue reeditar algo parecido. E a realidade está bem mais complexa, sob o ponto de vista das lanças, né, ideológicas que nós temos contra nossas utopias, contra os nossos desejos. Então, isso é algo que nós precisamos colocar na nossa discussão. Aí, vamos lá. Está perto? Ah, fé Maria. Ainda tem um pedacinho de uma poesia, vou já achar. Outra questão. O que nós vamos fazer? Aí eu digo que nós sempre fizemos. Que nós sempre fizemos. É o pé no chão. Às vezes a pessoa, não, mas a gente não saiu disso. Saímos. Talvez nem todas tenham saído, mas grande parte saiu. Porque acreditou em outra forma de fazer política. Acreditou na política institucionalizada, na política de ocupação de espaços. Tudo bem, é importante, mas essa política tem que andar junto com outra, que é a política de organização de base. Vamos lembrar aqui quais foram os movimentos na história do Ceará que as mulheres protagonizaram. Quais os movimentos que as mulheres estiveram na frente e que conquistaram. Não apenas no Ceará, mas vamos lembrar 40 anos da história do nosso país. Quem conquistou o SUS? Quem conquistou a Lei Orgânica da Saúde? Quem lutou pelo Estatuto da Criança e Adolescente? Foram as mulheres que estavam nas suas organizações, foram as mulheres no interior dos bairros que conquistaram, a partir da sua resistência a essa política que nunca foi diferente para essa população pobre e de periferia e negra. Hoje se apresenta mais porque o movimento antirracista, o movimento das mulheres negras está mais consolidado, mas sempre foi realidade esse nível de violação da dignidade, de violação da vida que essa população brasileira passou desde o início do nosso país. Então, essas mulheres estão lá, estão fazendo luta, estão fazendo movimento, estão fazendo reivindicação. O que nós precisamos fazer para, digamos assim, não é chegar lá, mas é estar lá. É diferente de você chegar. É você construir junto com essas mulheres a sua
o seu processo de organização e auto-organização, garantindo a história contada por elas, garantindo a forma de fazer política que elas fazem. Porque, às vezes, a gente cria uma ideia de feminômetro. O que é ser feminista? Aí você pensa, uma mulher na periferia que luta para que a sua filha estude, que luta para que sua filha consiga chegar na universidade, tenha uma vida diferente da dela, é uma mulher com feminismo na veia. Uma mulher que passa todo dia lá, na batalha, na sobrevivência, é uma mulher com feminismo na veia. Ela pode até não saber, ela pode até não se achar, ela pode até não ter a consciência, mas é essa relação da experiência de vida, da resistência que elas têm no dia a dia da sua vida, com a situação, com a necessidade de revolta e rebelião. Então, por isso que eu botei o lencinho aí. Ó. O feminismo é revolução. A revolução é cotidiana. A revolução é permanente. A revolução é diária. A revolução acontece sempre. Nós é que ainda não conseguimos transformar todas essas situações, muitas vezes, que são construídas a partir de elementos identitários, que é importante, porque é o que me identifica, mas é limitado para o que precisa ser rompido. Mas não é nada que você vá desconsiderar aquela luta pelo limite que ela tem, mas trazer, unificar, a partir da especificidade, todas as demandas que nós temos na vida das mulheres e na vida da população pobre do nosso país. Então, o que fazer? Primeiramente, permanente autocrítica. Com licença. Se a gente não tiver o exercício da autocrítica, nós vamos repetir erros e vamos esquecer vitórias. Nós temos que ter autocrítica para lembrar as vitórias e não repetir os erros. Nós temos que ter uma nova forma de fazer política que retorne para a história e a vida cotidiana dessas mulheres. O que é importante para essas mulheres? Hoje, nós temos aí, em Mossoró, em Fortaleza, em Natal, uma política concreta. Fechamento e redução de políticas sociais significa fechamento de unidade de saúde, redução de vagas nas escolas, fim das creches. Isso vai bater diretamente com a vida dessas mulheres. E nós temos que recuperar essa história a partir disso aí. Hoje nós vivemos uma falência, por exemplo, dos conselhos de bairro, conselho comunitário. Vamos tirar como encaminhamento construir grupo de mulheres em bairro? Por diversas questões, por diversos pontos. Acabou, né? 1 minuto. Então, para a gente continuar. Aprofundar, para finalizar, vou passar para as outras, aprofundar nos movimentos sociais a reflexão sobre que tipo de movimento social está conduzindo a luta e o que ele pensa sobre a presença das mulheres, no âmbito da divisão sexual do trabalho, no âmbito da questão da sexualidade. Porque isso também é pauta das mulheres. E os movimentos também precisam avançar nessa concepção também. E nós também no interior do feminismo. Aí, para a gente concluir, eu pensei em dizer uma poesiazinha para vocês. Deixa eu achar. Ai, meu Cristo. Eu decorei onde ela estava para não estar assim. Mas, espera aí que eu tenho que botar o nome da pessoa. Então, para nós, o grande desafio que nós temos é rememorizar e avançar na resistência, unificando os diversos em pontos comuns. E nós temos isso visivelmente na realidade que nós vivemos hoje. Então, vou ler para vocês Conselho para uma Mulher Forte. Giocanda Belli, Nicarágua. Eu marquei só 3 para ler. Se és uma mulher forte, prepara-te para a batalha. Aprende a estar sozinha, a dormir na mais absoluta escuridão sem medo, que ninguém te lance cordas quando rugir a tormenta, a nadar contra a corrente. É fundamental que cultives enormes amizades, que os que te rodeiam e queiram saibam o que és, que te faças um círculo de fogueiras e acendas no centro de tua habitação, uma estufa sempre ardente, de onde se mantenha o fervor dos teus sonhos. Se és uma mulher forte, se proteja com palavras e árvores e invoca a memória de mulheres antigas. Então, as memórias
são as nossas guias. E elas têm muito a nos ensinar e a ser reconstruída com a nova história construída por nós mesmas. Muito obrigada. Se você quiser. Ai, gente, que emoção estar nessa mesa. Então, boa tarde a todas, todos, todos. Quando o Marcos me convidou para essa mesa, quero dizer que eu aceitei na hora só pelos nomes de Oti e Thelma. E, na verdade, eu queria estar na plateia, mas vou cumprir aqui a difícil missão de dialogar com vocês. Difícil porque eu fico tão encantada com as falas que atrapalham um pouco o meu raciocínio. E cumprimentar também a Isabel. Eu tinha preparado uma fala no computador, mas, dada a dinâmica aqui, eu vou tentar seguir o que eu pensei, mas não vou colar tanto dessa fala que eu fiz. Bom, primeiro, eu queria falar sobre a temática dessa mesa, né, que é marxismos, feminismos, decolonialidade e frente às ameaças, armadilhas do mercado e do capital. Do capitalismo. Aí eu fui entregar na UFBA meu pedido de afastamento. Eu sou professora da Universidade Federal da Bahia para vir para essa mesa aqui. E aí eu escrevi no pedido de afastamento o título dessa mesa. E eu já pensei, ai, meu Deus do céu, quem que vai ler esse processo? Porque, de fato, hoje em dia nós temos um movimento de perseguição a professores e professoras nas universidades que são identificados com um campo que eles denominaram de marxismo cultural, né? Então, eles enxergam marxismo cultural em tudo dentro da universidade. E, recentemente, eu tinha recebido um convite para ir para a Venezuela, para o encontro de mulheres. E eu fui conversar na UFBA sobre a possibilidade de ir, porque eu sou professora do único departamento de estudos de gênero e feminismo que existe no Brasil. E, hoje em dia, as saídas de docentes das universidades federais elas estão sendo avaliadas diretamente pelo MEC. Não é mais algo que passe pela autonomia das universidades. Então, nós pedimos o afastamento e o MEC analisa se esse afastamento é procedente ou não. E aí eu fui lá na reitoria e falei, então, gente, né, eu sou professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo, fui convidada para ir no encontro na Venezuela, organizado pelo PSUV, que é o Partido Socialista da Venezuela. Eu estava meio na dúvida por conta do Maduro, né, todas as nossas posições críticas ao que tem acontecido lá, mas a reitoria da universidade falou, eu acho melhor você não pedir esse afastamento, porque você vai expor a universidade. Porque a UFBA já tinha sido colocada na lista das 3 primeiras ali nos cortes, contingenciamentos de gastos, sendo acusada pelo ministro Weintraub de balbúrdia. E aí, se eu pedisse afastamento não para um evento acadêmico, mas para um evento feminista de movimento, a avaliação era que eu poderia expor a universidade. Então, quando eu fui pedir o afastamento para vir para cá, eu fiquei pensando nisso também, estava já marcada por essa história, né? Pensando quem que pegaria esse formulário, que consequências isso poderia ter. E isso me toca muito de pensar que nós estamos vivendo um momento em que a fala já está cerceada no debate acadêmico, né? Porque se a gente não se sente livre o suficiente para vir até aqui fazer essa discussão sem ter essa preocupação, quer dizer que a nossa fala já está cerceada. E aí eu fiquei pensando muito sobre a combinação entre essa questão do marxismo cultural e o que chamam de ideologia de gênero. E era um pouco sobre isso que eu queria tratar hoje aqui. Eu queria defender aqui uma hipótese de que nós, feministas, temos discutido mal a questão da ideologia de gênero, porque eu acho que a saída mais utilizada e que tem sido mais fácil para dentro do movimento feminista tem sido negar a existência da ideologia de gênero. E eu acho que isso é um erro político nosso em relação a se propor a fazer o debate. E aí eu quero dialogar um pouco nesse sentido. Primeiro, eu queria fazer alguns apontamentos pensando no debate marxista sobre ideologia, já que esse é o título da mesa, né? Quando eu penso no debate marxista sobre ideologia, me vem muito a ideologia alemã, quando Marx e Engels falam sobre os interesses da classe dominante serem a ideia dominante em uma determinada época, em um período histórico, né?
E eles, nesse sentido, colocam um apontamento ou uma formulação negativa de ideologia, e que eu acho que é um pouco a formulação que vem no senso comum até hoje, bastante presente em mensagens de WhatsApp no Brasil, quando a gente acusa alguém de ser ideológico, né? Alguém está sendo ideológico quer dizer que a gente atribui um sentido negativo àquilo. Eu, recentemente, saí do grupo da minha família de WhatsApp porque meu primo mandou uma mensagem sobre o que era ideologia de gênero, que eu também queria ler para vocês aqui. Aliás, está aqui no computador. Não sei, acho que não vale a pena, não vou gastar meu tempo com isso. Mas, assim, resumidamente, eu tinha separado. Você quer ouvir? Eu falo, peraí. Eu tinha separado. Vocês vão ver que minha saída... Depois eu fiquei pensando que eu devia ter debatido, mas... Ó, essa é a mensagem que meu primo mandou. É em casa que as crianças devem aprender a dizer bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença, muito obrigado, grato, errei. É em casa também que se aprende a ser honesto, pontual, não xingar, ser solidário, respeitar a todos. É em casa que se aprende a comer de tudo, a não falar de boca cheia, a ter higiene pessoal, a não jogar lixo no chão, a ajudar os pais nas tarefas diárias. Ainda é em casa que se aprende a ser organizado, cuidar das suas coisas, não mexer nas coisas dos outros, respeitar regras, usos e costumes, amar a Deus. Porque na escola, os professores devem ensinar matemática, português, história, geografia e apenas reforçar o que o aluno aprendeu em casa. Na escola não se aprende sobre, prestem atenção na lista, sexo, ideologia de gênero, ativismo LGBT, comunismo, esquerdismo e islamismo. Uma campanha contra a inversão de valores e a favor da família. E aí eu saí do grupo da minha família, né? Nem respondi nada, porque realmente eu não sabia nem por onde começar a discussão. Mas, assim, esse sentido que ele manda, né, de ideologia de gênero, por trás existe essa compreensão que já estava no Napoleão Bonaparte, que é onde Marx também faz o debate sobre a ideologia como algo negativo, né? Que a ideologia tem esse sentido de alguém estar te manipulando. Depois, as teorias marxistas adquirem outros vieses, né, desse debate de ideologia, como o Lenin ou o Lukács, quando eles vão colocar um sentido neutro da ideologia, né? Se existe essa ideologia dominante, existe também uma ideologia do proletariado e elas estão em enfrentamento na luta de classes. Mas eu acho, como eu disse há pouco, que, para mim, o que me incomoda muito nesse momento que nós vivemos dentro do movimento feminista no que diz respeito a esse debate é, ao invés de ou adquirir ou entender esse sentido negativo de ideologia e dizer que quem faz ideologia de gênero são eles, né? Porque quando eles dizem que lugar de mulher é diferente do lugar de homem, que existem hierarquias entre homens e mulheres, quando eles justificam a violência contra as mulheres, quando eles justificam o racismo, quando eles justificam a LGBTQIA-fobia, tudo isso nós poderíamos dizer que isso faz parte do que eles estão exercendo como uma ideologia de gênero, né? A Teresa de Lauretis tem um texto dos anos 80, em diálogo com o Althusser, que ela aponta isso como ideologia de gênero, como todos esses mecanismos, ferramentas utilizados para manter as hierarquias e as desigualdades sociais. Então, nós poderíamos dizer que nós não fazemos ideologia de gênero, que quem faz ideologia de gênero são eles. Ou nós poderíamos dizer que existem diferentes ideologias e que elas estão em disputa. Mas o que nós temos escolhido fazer enquanto movimento é dizer que não existe. Negar esse debate. Isso me preocupa porque eu acho que esse sentido do termo ideologia de gênero é algo que nós deveríamos estar disputando, né? Ideologia de gênero é um termo que surge depois da Conferência de Pequim, em 95, quando se
alteram os vocabulários dos documentos da conferência, trocando a palavra mulher para a palavra gênero. Tem vários artigos que já saíram sobre isso, em especial no Cadernos Pagu. E o Vaticano percebe o perigo dessa palavra gênero e passa a advogar contra ela, né? Oti pode talvez comentar isso depois, sobre como foi esse debate no plebiscito que teve na Colômbia, porque as notícias que chegaram no Brasil foi que essa questão da ideologia de gênero foi decisiva também para o voto contrário ao plebiscito, né? Na ocasião do desarmamento das Farc. Então, o Vaticano elenca isso como um termo a ser disputado. Depois de um tempo, as igrejas neopentecostais, suas direções, se juntam ao Vaticano nesse enfrentamento. E nós, ao invés de irmos para o enfrentamento, dizemos que esse termo não existe, né? Então, eu fico me perguntando por que esse debate interessa tanto agora e por que é tão importante a gente se defender também. Por que num momento em que nós vivemos um golpe no Brasil, em 2016, que foi um golpe jurídico, parlamentar, midiático e misógino, existe um crescimento tão grande desses vocabulários. E o que interessa a agenda neoliberal implementada por esse governo ter esse viés conservador. Então, acho que é fundamental, nesse momento, nós insistirmos nessa reflexão que a mesa também provoca, no sentido de trazer esse vocabulário marxista, do que é essa aliança entre o neoliberalismo e o conservadorismo. Nós sabemos, de longa data, que o capitalismo não precisa de democracia, né? Talvez, nas últimas semanas, o Chile tenha sido o exemplo mais vívido disso, né? O Chile foi o país ideal da aplicação desse modelo neoliberal durante uma ditadura sanguinária do Pinochet, cujos os levantamentos mais recentes estão apenas começando o enfrentamento ao que foi essa destruição do Estado chileno empreendida pelo governo Pinochet. E também, muito recentemente, a população do Equador, em especial a população indígena do Equador, se levantou contra os acordos com o FMI. Então, nós sabemos que o capitalismo não precisa de democracia, mas por que é tão interessante, nesse momento, combinar esse avanço conservador com as políticas neoliberais, né? E a minha hipótese é que essa ascensão muito recente aqui no Brasil dos movimentos feminista, LGBTQIA e negro combinadas. Obviamente, esses movimentos já existiam, sempre fizeram luta política, mas eu acho que é inegável que, nos últimos 10 anos, nós tivemos um novo momento de protagonismo desses movimentos na sociedade. Eu acho que esses movimentos eles carregam em si uma possibilidade de desestruturação dessa sociedade, da maneira como ela está estabelecida. E, para mim, essa reflexão sobre os limites das questões identitárias, sobre a possibilidade de apropriação delas pelo neoliberalismo, pelo capitalismo, ela é relevante, mas eu acho que esses movimentos eles carregam uma potência muito maior. E eu acho que essa potência ela assim, parafraseando a frase que já foi gasta muitas vezes da Angela Davis recentemente no Brasil, né? Considerando que as mulheres negras são a base da sociedade, quando elas movimentam todas as estruturas da sociedade. Então, o feminismo negro, em especial nesse período, ele tem colocado em questão a organização da sociedade brasileira, e aí não é à toa, eu acho, que a Marcha das Mulheres Negras, que para mim foi um dos eventos mais importantes da última década no Brasil, realizada em 2015, coloca no seu documento final, como proposta para a sociedade brasileira, o bem viver. Elas propõem uma outra forma de organização da sociedade brasileira, né? Então, eu entendo que existe essa potência tão grande, e essa potência está combinada com esse debate do marxismo cultural, porque foi justamente também na última década
que a universidade se transformou radicalmente com a política de cotas, com o ingresso de novos corpos dentro dessa universidade. A UFBA ela era uma universidade majoritariamente branca antes da política de cotas. Em Salvador, Bahia, onde 80% da população é negra. A universidade, aliás, continua majoritariamente branca no que diz respeito ao corpo docente, porque apenas 3% dos professores e das professoras são negras e existe muita dificuldade dentro da UFBA, e, assim como de várias outras universidades, em aplicar a lei de cotas no serviço público federal, que vale só até 2024, era para ser durado uma década, né? E até agora a gente vê muito pouco impacto ainda no que é o corpo docente das universidades. Mas é justamente quando a universidade muda de cara também que ela sofre seu principal momento de ataque e de descrédito. Justamente quando a gente tem uma pulsão dentro da universidade, de uma energia de transformação e de reflexão que faz com que a universidade esteja se repensando epistemologicamente, que faz com que a universidade esteja revendo as suas matrizes fundadoras, a sua maneira de se relacionar com a sociedade, com quem ela dialoga, né, e que tipo de hierarquias de conhecimento são estabelecidas dentro dela. A presença desses e dessas estudantes desnuda essa universidade tão hierarquizada, eurocêntrica, branca. E é justamente então nesse momento que a universidade sofre os seus maiores ataques. E isso não é à toa. Para mim isso é algo combinado nesse momento político que nós vivemos, né? E aí é muito interessante também pensar na reação, porque dentro da universidade, quando nós fazemos, quando uma parte da esquerda organizada na universidade diz que o erro dos últimos anos foi que nós deixamos de estar na base, que nós precisamos voltar a dialogar, que, enfim, nos anos 80 havia uma organização. Os alunos e as alunas sempre respondem, em especial quem está no movimento estudantil, mas a base está aqui dentro da universidade agora. Não tem mais esse debate de a universidade precisa se abrir para a comunidade, porque nós já estamos aqui dentro. Nós somos periféricos, nós estamos estudando aqui, construindo esse espaço também. Então, não é mais a universidade vai levar o seu debate para um lugar distante. Esse lugar entrou na universidade e está transformando ela por dentro. E esse movimento, eu acho que ele é considerado perigosíssimo para quem está nessa direção intelectual e moral do país, né? Então, eu penso que, dentro dessa perspectiva da mudança da universidade, aliada às mobilizações das mulheres, dos negros, dos LGBTQIAs, com uma perspectiva de um filtro descolonial, nós vemos uma articulação de um movimento muito potente dentro do Brasil e que, obviamente, vai precisar fazer muito mais nesse período que nós estamos vivendo de fascistização social. Mas, inclusive, aliás, discutir se esses termos que nós temos utilizado para classificar esse período que nós vivemos estão corretos, né? Nós vamos utilizar fascismo, é algo que tem que se debater em relação a uma perspectiva descolonial ou não. Mas eu queria compartilhar com vocês, nesse sentido, um evento que aconteceu na UFBA na semana que o Bolsonaro ganhou. Nós tivemos uma mesa lá com a Sônia Guajajara, que foi vice-candidata à presidência, a primeira mulher indígena candidata à presidência, né, na chapa com Guilherme Boulos, pelo PSOL. E a gente fez um debate lá sobre quais eram as perspectivas qual era o futuro dos movimentos diante desse momento político tão difícil da eleição do Bolsonaro. E havia um auditório cheio de gente, e principalmente esses corpos dissidentes, de estudantes que anteriormente não haviam estado naquele espaço. E a Sônia olhou especificamente para as pessoas brancas da plateia e para a esquerda branca da plateia e falou assim, bom, vocês estão num pânico e entrando agora numa luta que nós estamos há 518 anos. Então, bem-vindos. Que bom que vocês chegaram. A luta é essa mesma. E é óbvio que nesse período vai piorar.
Mas essa luta já está aqui. E o Brasil, aí não é mais a Sônia falando, sou eu, o Brasil ele nunca foi completamente uma democracia. A gente sabe disso nos curtos períodos em que a democracia existiu no Brasil, ela nunca foi completa. Então, o genocídio da população negra é um dado gritante, né, da juventude negra, é um dado gritante dessa incompletude da democracia brasileira. Tá. É um dado dessa incompletude da democracia brasileira, e eu acho que é fundamental que nessa resistência que nós vamos ter que fazer, e nós já estamos fazendo, como a Thelma disse, né, a revolução se faz cotidianamente também, essa resistência antirracista, feminista, classista, pró-direitos LGBTQIA, essa resistência ela necessariamente precisa passar por essa percepção do que é a democracia no Brasil, dessas mudanças que nós tivemos e pelo enfrentamento aos debates. Assim, eu acho que essa questão que eu trouxe inicialmente, né, da ideologia de gênero, é só um dos pontos desse debate. Mas a gente tem que enfrentar essas questões socialmente, não adianta fugir delas. Eu trouxe isso como um exemplo, mas a gente poderia ter muitos outros. Como, por exemplo, o encarceramento também no Brasil, né? A questão do sistema prisional no Brasil ela precisa ser enfrentada, ser debatida, e eu acho que a gente não pode se ausentar do debate. Então, eu acho que foi errado eu sair do grupo de WhatsApp da minha família. Eu devia ter ficado lá, ter debatido com meu primo, ter entendido quais são as motivações deles. Não dialogamos com fascista, mas talvez ele não fosse um, eu não sei, porque agora a gente não se fala mais. Mas, enfim, a minha fala foi muito nesse sentido, né, de a gente pensar como fazer essas disputas ideológicas, porque nós vivemos num período de acirramento de conflitos, de fato, e, para mim, é fundamental que a gente consiga construir pontes para fazer ganhar mais espaço nas trincheiras, né? É isso. Obrigada, gente. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar portunhol, porque não sei perfeitamente português. E, além disso, eu acho que é uma língua decolonial, de que vem da colônia, mas nós temos que inventar para nos entender. Então, possivelmente, em algum momento, eu falo espanhol, não sei. Mas vou tratar de falar portunhol. A primeira coisa que eu quero agradecer é a todas as pessoas que fizeram o trabalho para a cota de gênero. Parece uma proposta muito interessante de combinar os diálogos, as discussões acadêmicas, o arte, o visual, música. É muito legal, eu acredito nessa proposta. A segunda coisa, agradecer às companheiras da mesa por compartilhar os nossos olhares, miradas sobre o mundo. E eu quero fazer uma aclaração. Agora, o feminismo decolonial está de moda. E está de moda na academia. Mas aquelas que começamos com o feminismo decolonial somos ativistas. Isso é muito importante porque eu vengo também da autonomia feminista latino-americana. E os conceitos, as categorias, sempre se institucionalizam, não? Na academia. Eu acho que não tem pensamento decolonial sem a prática decolonial. E a diferença com aquelas que só fazem feminismo decolonial da academia é que não tem uma conexão com os movimentos sociais. Não? Então, eu sou dessa parte dos feministas decoloniais que tem uma grande parte de meus pés está no movimento social, além de que eu sou professora da universidade. Então, que analisamos as feministas decoloniais? Quando eu falo as feministas decoloniais, me estou referindo àquelas companheiras que componemos
o Grupo Latino-Americano de Formação e Ação Feminista, GLEFAS, que é um conjunto de companheiras de diferentes países da América Latina, que estamos reflexionando, sobre estes temas, não? Então, que analisamos frente às armadilhas do mercado ou do capital. Eu vou continuar a caracterização que vocês estavam fazendo antes, não? A primeira coisa é que existe, e se todas nós e todos nós olhamos nossas vidas, vamos ver a repercussão de tudo isto, não? Uma desregularização quase total da economia e que é autônoma, incluso com respeito às esferas sociais e políticas, não? Agora tem uma espécie de densidade de redes de paraísos fiscais e os donos desses são militares, empresas multinacionais, os vendedores de armas e o narcotráfico, fundamentalmente, não? Tem outras, mas os sujeitos donos de todo isso são estes novos entre aspas, não? E isso provoca, então, uma burbuja, como se diz burbuja? Financeira, que está desconectada da produção real. Por exemplo, os outros dias eu falei com uma amiga e falava assim, onde está tanto dinheiro que tem neste mundo? Não? Então, uma pergunta muito interessante, porque você vê que os serviços estão pior, o dinheiro não circula como antes, então é uma burbuja financeira que separa o que é a produção real, não? E isso provoca, então, que nós também nos coloquemos em um lugar de situações imaginárias da materialidade do capitalismo, porque o capitalismo agora é uma coisa muito mais complicada, não é a fábrica com os obreiros, mas além tem trabalhadoras, tem uma burbuja financeira, não? Que hace imaginar culturalmente o que são as necessidades da gente, das pessoas. Isso também provoca o acaparamento da explotação, uma explotação brutal dos recursos. Mas esses recursos, onde estão? Esses recursos das comunidades indígenas, os recursos das comunidades afros, os recursos das comunidades camponesas e os bairros, não? E, por exemplo, os megaprojetos, a minerização, a privatização do água, não? A palma africana, a privatização da educação, a privatização da cultura e arte, por exemplo, essa coisa que chamamos economia naranja, agora está sendo atrapada pelo mercado. Então, parte desse acaparamento e exploração mais de recursos que são de indígenas, de afros, de camponeses e das comunidades. Paralelamente, tem um desmantelamento das políticas sociais, já as companheiras falaram disso antes, não? E também não tem trabalho. Cada vez mais o trabalho é flexível. Todas nós, provavelmente, temos que trabalhar, ter 2 empregos, um emprego e meio, mas você não tem segurança de nada. Não? Nem a universidade, nem as empresas, nem as fábricas não têm segurança de emprego. Então, a flexibilidade laboral coloca a maioria que é pobre, negra, o que já sabemos, não? E isso também tem que ver com os cambios, cambios tecnológicos, não? Agora preferem ter uma máquina fazendo o trabalho de o que faziam as pessoas, e cada vez mais. Então, a questão humana vai desaparecendo de as relações, não só econômicas, sino também culturais, sociais, etc.
Então, e novo arquetipo do obreiro seria uma jovem das maquilas, não sei como se chama maquilas aqui, montadoras. Por exemplo, a maioria dos países da América Latina tem isso. A maioria são mulheres empobrecidas, negras, campesinas, camponesas, não? São também aqueles trabalhadoras e trabalhadores do cuidado, por exemplo, a migração europeia, a maioria são mulheres do terceiro mundo, que vêm fazer o trabalho sujo que não fazem as mulheres europeias, por exemplo. Mas também nós podemos pensar o que acontece com a migração interna de nossos países, venezuelanos, peruanos, bolivianos, etc. É a mesma relação. Então, tudo isso vai impulsando a desaparição do campesinado, dos camponeses, não? Porque as multinacionais confiscam as comunidades campesinas, indígenas, afros, não só a terra, sino também os saberes ancestrais, não? Agora, por exemplo, entra no mercado aquelas relações fundamentais para as comunidades, por exemplo, indígenas, sobre a espiritualidade, forma parte já do mercado, não? As roupas, os tejidos, não? Están siendo patentados por multinacionales del norte. Além de eso está la tiranía de los transgénicos. Y en todo eso, organizaciones internacionales, transnacionales como a ONU, FMI, Banco Mundial, apoyan esos acaparamientos de las comunidades para crear complejos turísticos, zonas militares, complejos penitenciarios, ¿no? Y lo que es el proceso de gentrificación, se dice así aquí en portugués, no sé, gentrificación, ¿no? Que es desplazar aquellas comunidades por complejos turísticos, cuestiones penitenciarias, etc. Além de eso, o control da migração é uma contradição, não? Por um lado, tem a mão de obra barata em muitos países, não? Mas também aumenta a repressão com as pessoas migrantes, tanto os países daqui do sul, como também os países do norte. E tudo isso, então, a consequência é maior xenofobia, maior racismo. Por exemplo, o regime heterossexual se fortalece porque as pessoas lesbianas, gays, ante não ter papeles para permanecer em Estado-nação, têm que casar. Então, tem um fortalecimento do racismo, da xenofobia, do regime heterossexual e, obviamente, da misoginia a nível general. Tem um conceito que eu gosto muito de David Harvey sobre acumulação por disposição, porque ele recupera, o conceito nos ajuda a recuperar a memória que você falava, né? E a acumulação por disposição, a característica é isso, é um modelo de desenvolvimento depredador, igual que passou em tempos de la colonização, é decir, uma acumulação originária, ¿no? Un proceso histórico donde hay una separación, una disociación entre quienes producen y los medios de producción. En este caso, por ejemplo, la tierra, ¿no? O limite del capitalismo es terminar con su propio medio de producción, que es la tierra, ¿no? A través de la depredación. Es una contradicción que acontece que, obviamente, as consequências, vocês sabem quem são as pessoas afetadas por isso, não? Então, esse método depredador, igual que os tempos da colonização, cercena
as terras comunais, tem uma nova legalidade frente à propriedade privada, que não é novo, mas cada vez mais tem mais leis para fortalecer a propriedade privada. A privatização, a caracterização da privatização não é só inversão crioula, é inversão estrangeira. Tem uma relação norte-sul igual que o tempo da colonização. A América Latina é uma das regiões com maior diversidade. Então, é uma região estratégica para aplicar toda essa política neoliberal e considerada a natureza da aviajala, que eu prefiro chamar aviajala, em condição de inferioridade, não? Então, por exemplo, a concepção da terra, a concepção da comunidade que as pessoas têm, indígenas, afro, não importa. Hein? O mercado tem uma concepção da natureza como um recurso para fazer exploração. Então, isso tem implicações. Eu falei já, a reconfiguração dos territórios, que tem que ver com cortar, eliminar as relações sociais produtivas, com uma concepção de ecologia que não separa a natureza das pessoas, uma concepção que não separa uma lógica racional, branca, não, da humanidade, implica uma ruptura dos laços comunitários, uma perda de o que são as criações culturais coletivas. Então, implica mais individualismo, cada quem tem que pensar que vai fazer sozinho ou mais ou menos com sua família, mas não pensa na comunidade e no coletivo. Aumenta a militarização. Brasil, Colômbia, eu acho que todos os nossos países, neste momento, estão militarizados, aumenta a repressão. E tem, os últimos tempos, tem dois sujeitos muito importantes na política. As igrejas, que eu acho que o Brasil é um exemplo perfeito para entender essa lógica que não é uma questão de fé, sino de controle de mercado, e de impor as ideologias que Mayra estava falando aqui, e o narcotráfico. O narcotráfico está definindo as políticas nacionais de nossos países. O que acontece? A esquerda latino-americana, esses projetos do socialismo do século XXI, também é depredadora. Não? Então, quando as pessoas pensam qual é o projeto político da esquerda, também é depredador, além de racista, nós sabemos. Não? Agora, não tem um modelo de esquerda que você diga, talvez este presidente, ou inclusive Venezuela, Bolívia, Equador, o socialismo do século XXI, tem conflito com os movimentos indígenas, precisamente porque é depredadora. Não? Tem capitalismo, acumulação originária também. Agora, qual é o problema dos movimentos sociais, que vocês já falaram? O problema é o centralismo da política de identidade, que tem um limite, que não pensa qual é o projeto de sociedade que eu quero. Pensa na situação, a situação de discriminação que eu tenho, ou que meu grupo tem, mas dificilmente essa coisa de pensar em um projeto de sociedade, eu acho que é o maior reto que nós temos. No momento, a política de identidade foi muito importante para a população negra, para a população indígena, para as lesbianas. Eu também fui separatista, não? Mas agora nós temos que pensar qual é aquele projeto que precisamos. E esse projeto, para mim, implica sujeitos múltiplos. Não vai mais a luta só das mulheres. Não vai mais
só a luta só das pessoas negras ou as pessoas lésbicas. Eu sei que é difícil, eu sei que tem muito machismo à esquerda, eu sei que tem muita lesbofobia, movimento indígena, afro, etc. Mas, se esses movimentos não fazem e concretizam uma proposta que para mim é a mais revolucionária que sai do feminismo negro, que é a imbricação das opressões. Não é a interseccionalidade. Eu não gosto da interseccionalidade, porque a interseccionalidade fala de aquela característica que eu tenho como afrodescendente, lésbica, pobre, etc., mas não pergunta por que eu sou negra, por que eu sou lésbica, por quê. Um feminismo decolonial faz uma contextualização histórica de por que existe a gente negra, de por que existe o lésbico, não? Então, a resposta é que existem os sistemas de dominação. Então, a política que precisamos é em torno a acabar com as dominações. Não só uma política de reconhecimento do Estado ou da sociedade de ser lésbica, de ser negra, etc. São duas propostas totalmente diferentes. Então, essa é a primeira proposta. A segunda proposta, estou terminando já, o tema da autonomia. É muito contraditório, eu sei que é uma paradoxa a relação, por exemplo, com o Estado. Não? O Estado que é o sistema, a instituição jurídico-política da colonialidade. Isso é. E você também caracterizou o Estado como onde condensa as diferenças de classe, de raça, então. Eu acho que a maioria dos movimentos sociais também aqui no Brasil tem muita dependência com o Estado, com o jeito de funcionar em torno ao Estado. Isso não quer dizer que não vamos fazer luta, por exemplo, por a universidade pública ou a saúde pública. Não? Nós pagamos juros, mas a relação não pode ser de dependência ideológica, de agenda interna. Igualmente com a cooperação internacional, é incrível a dependência da cooperação internacional do Norte, que é um jeito neocolonial, não? De a maioria dos movimentos sociais depender das agendas, dos dinheiros, o condicionamento, o jeito de funcionar. Eu também tenho duas coisas mais. Uma, eu acho que precisamos, na academia, aquelas pessoas que estamos na academia, não só como professoras, sino também estudantes, fazer o que eu chamo antropologia da dominação. Por quê? Porque geralmente quando você tem aparentemente uma visão crítica ou decolonial dentro da academia, você vai estudar a índios, a negros, a lésbicas, etc. Não? Mas nós não estudamos o poder, não etnografiamos o poder. E eu acho que para entender, por exemplo, o papel das igrejas dentro das comunidades, dentro da sociedade e tudo, temos que fazer etnografia, não só dizer as igrejas são o poder, sino etnografiar, porque isso não permite ter um discurso e uma ação muito mais acabada, com elementos que podemos ter mais a mano. E, además, além disso, eu acho que questiona a lógica acadêmica branca, eurocêntrica, de estudar sempre o outro, o que é considerado o outro, não? E, finalmente, isso significa também o que eu chamo desenganche, não sei como se chama isso em português, desenganche epistemológico. É sair dos conhecimentos eurocentrados, racistas, misóginos, lesbo-homofóbicos, não? Para produzir outras categorias importantes que vêm também das comunidades e que nós não valoramos como posicionamento epistêmico importante.
E o último é, nós temos que fazer uma recuperação, tem que ver com a proposta da memória, uma recuperação política organizativa. O buen vivir já é uma proposta muito vieja dos movimentos indígenas, das comunidades. Então, agora está todo de moda, buen vivir, não? Mas, como fazemos reconhecimento epistemológico, material de isso, e, sobretudo, aplicar a nossas propostas políticas. É isso. Obrigada.